Galera, tudo bem, gente? Boa tarde aí, Brasil. Bom dia aqui pra mim. Hoje em live muito maneira com o Delmar Reis. Sim, o cara é brabo, hein? Foi o primeiro líder do projeto da Igreja Adventista lá na Albânia. Então ele meio que tá descobrindo tudo lá ainda, né? Então vai ser muito legal o bate-papo com ele. Inclusive ele já entrou aqui e o papo tem que render. Hoje o papo tem que render porque é muito assunto. Beleza? Deixa só o pessoal entrar aqui enquanto eu preparo o negócio aqui na... Peraí, já chamar ele aqui então. Fala, Raquel. O Instagram ele demora um pouquinho pra chamar a galera. Tá chamando. Ih, como é que tá? Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom alguma coisa pra alguém que tá em algum lugar, né? Quando põe fuso horário aí, já muda para todo mundo, né? Aí é brabo pra todo mundo. Ô, Legal, cara. Que bom ter você aqui com a gente hoje. uma alegria, cara. Gente famosa já apareceu aqui. Privilégio, uma honra poder chegar aqui nesse Que canal. isso, cara. É que eu quero fechar a Albânia com chave de ouro, né? Porque quem iniciou a falar sobre a Albânia foi o Batistotti, depois veio a Ju, Aham. depois o Priscila e o casal, Marcel. o Marcel e a Pri. Agora você, cara. Pô, que Cara, isso. é que não sobra ninguém na Albânia mais também. Já foi todo mundo aqui. Passou cada um. Fala assim, não tem mais ninguém. Não. Ah, é verdade, tem o líder do projeto lá, é claro. Brother, antes de você falar um pouco sobre o que a gente propôs de falar, eu quero que você me conte quem são essas pessoas aqui, cara, na sua vida. Ih, a tua filha ficou na frente, mas enfim. É, bichinha. É bom mesmo porque proteger a identidade dela, muito bonito. Tá certo. Cara, Nossa, essa aí é minha esposa, Natiele, minha filha Clara. E isso aí foi o nosso primeiro Natal aqui na Albânia. Eu já estou legal. casado com a Natiele faz 12 anos. Uau. E a minha filha tem 3 anos, 3 anos e meio. Ela chegou aqui com 5 meses aqui na. Aham, sim. Então, essa aí é a nossa família missionária aqui. Ah, cara, que legal. Pois, e bacana que vocês curtiram a dois mó tempão, assim, né? Porque às vezes as Foram, pessoas casam, têm filho direto e tal. foram 10 anos muito bem aproveitados. Aham, E foi no finalzinho do nosso mestrado, no meio da minha esposa, nós decidimos que seria o momento, antes de vir para a Albânia, seria o aham. momento de ter a nossa filha. E ela nasceu ainda no último semestre do mestrado, e aí viemos quando ela tinha 5 meses. Caraca, cara, que desafio, hein? Um desafio, mas foi bom, foi bom. Acho que, Mas, no fim das contas, a gente percebeu que Deus nos deu uma grande missionária, uma grande ênfase missionária através dela. Então foi cara, que muito, legal, cara. muito legal. E ela é a alegria do projeto aí, né? Ela é a alegria, ela é o desespero, ela é o agito, ela é tudo. Isso Legal, pra mim cara. é fera, é fera. A gente tem que trabalhar, viu, para correr Que atrás. top, que top. Não, e eu acho muito legal isso, porque eu quero que você conte um pouco pra gente também um pouco da sua trajetória, antes até de falar o porquê que eu acho legal. Mas vamos lá. Seu nome é Delmar Reis, atualmente você está liderando um projeto aí na Albânia, né? É o teu primeiro projeto fora. Conta um pouco da sua história, da sua trajetória missional aí, né? Então, eu costumo dizer que eu sempre fui um péssimo missionário, na verdade. Porque eu nasci num contexto da igreja adventista, sou filho de pastor, e você cresce, principalmente quem vem no meio assim da igreja, já cresce nesse ambiente, com essa ideia de ser missionário. O tempo todo me falavam que tinha que ser missionário, 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 missionário. Isso para mim era uma cobrança tremenda, eu só me sentia mal, porque eu nunca tinha dado estudo bíblico, eu nunca tinha batizado ninguém. Eu não tinha nem amigo que não era adventista, na verdade. Toda a minha amizade era feita em torno de membros da igreja adventista. Cristianismo, aham. Exatamente. Então, assim, para mim era muito. A palavra missão era muito negativa. Assim, eu tinha medo, eu tinha aquelas coisas na época, assim, na escola sabatina, nem sei se ainda tem hoje, já estou um tempo fora do Brasil, mas tipo, quantos estudos bíblicos, quantos não sei o quê. Meus números eram tudo zero, 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 zero. Eu me sentia muito. Eu era um péssimo missionário, né? E eu Aham. me lembro quando eu fiz teologia, e até então eu nunca tinha dado um estudo bíblico, nunca tinha conseguido nada, muito menos levar alguém para o batismo.
E o povo falava de estrela na coroa, que quando você batiza, vai ter estrela na coroa. Eu falei, cara, malemar eu vou ter coroa desse jeito. Mas aí eu tive a oportunidade de ir para Maringá, fiz um projeto de evangelismo de 3 meses em Maringá. Foi a primeira vez que eu dei estudo bíblico e alguém se batizou. Para mim foi uma realização tremenda. Eu me lembro até que eu para o meu pai era pastor, líder na época. Falei, pai, olha, uma pessoa tomou decisão aqui nos estudos bíblicos. Aí ele, mas quantos batismos? Eu falei, 1. Ele, não, mas muito pouco. Eu falei, não é possível, pelo menos 1, valoriza. Pô, valoriza meu número. Era Valoriza minha história. Legal, cara. Mas aí foi em Maringá, foi muito legal. Inclusive, eu vi aqui o pastor Marden Eduardo entrou aqui, nós fizemos juntos o evangelismo, foi uma experiência muito legal. Legal. Depois, aí eu fui um tempo para os Estados Unidos, trabalhei ali de auxiliar de uma igreja também, na região ali de Washington, foi uma experiência muito bacana. E aí eu tentando aplicar alguns conceitos de missão, mas eu estava muito perdido ainda, era muito teórico o negócio. Aí, quando eu voltei, eu fui um projeto para a África. Eu fui para a África por 1 mês, lá em Guiné-Bissau, fiz um evangelismo também. Aí também ali foi uma bênção, porque ali você não precisava falar muita coisa, já tinha gente entrando no tanque já. Ali foi um negócio tremendo, inspirador. E o sentimento de, poxa, fui para a África, agora eu sou missionário, né? Porque só é missionário quem vai para a África. A gente no Brasil tem... Tem essa mente, né? Mas aí eu trabalhei no Brasil 5 anos como pastor, 2 anos em Campinas, na Central, 3 anos na região de Sumaré. Muito legal, uma experiência. Mas aí senti o desejo de estudar, fui para Andrews com a minha esposa, fizemos um mestrado. E durante o nosso período da Andrews, foi a primeira vez que eu fui fazer um trabalho de missão junto com a minha esposa e fomos para Cuba. Fizemos um evangelismo em Cuba, muito legal, uma experiência tremenda. E foi ali que tanto eu como ela entendemos que essa experiência de ir para culturas diferentes nos agradava muito. Mas até então eu não tinha tido nenhuma oportunidade, assim, eu só tinha uma ideia na minha cabeça. E no meu último ano do mestrado, eu recebi um telefonema do presidente da União aqui da Croácia, que inclui Croácia, Albânia e Eslovênia, com uma oportunidade para se eu queria fazer uma entrevista, para vir como missionário para a Albânia e tal. E aquilo nos pegou de surpresa, mas nós ficamos bem animados, felizes. Aí nessa hora você olhou, você procurou no mapa aonde fica a Albânia, né? Tipo, aquela... Com certeza, com certeza. A primeira coisa, eu desliguei o telefone e falei, Albânia no YouTube, eu quero ver vídeo, eu quero ver coisa, o que tem. E é impressionante, porque você procura da Albânia, é um país lindíssimo. Eu desafio quem está aí assistindo, depois escreve lá no Google, Albânia. Cara, Albânia tem montanhas, lagos, praias maravilhosas. E olha, quando eu vi o vídeo, eu pensava, não, isso é coisa de vídeo, isso é coisa de foto, não vai ser. Cara, é melhor, é mais bonito. A foto não representa a beleza do país. Cara, então, a gente aceitou vir para cá com bastante dúvidas. E eu me lembro que o presidente, na época, ele fez um convite. Vocês querem vir, ver o país, conhecer, antes de tomar a decisão e tal. E na minha cabeça, não, é uma boa. Acho que eu devo ir lá mesmo e tal. Mas a minha esposa falou assim, não, acho que não. Acho que se a gente aceitar, tem que aceitar pela missão. Não é porque o país é bonito ou feio, é seguro ou inseguro. Eu falei, puxa, que bonito o testemunho que você está dando para mim. Pô, eu tava pronto para comprar minha passagem já, cara. Pô, eu queria passar uma semana de férias lá antes, pô. Aí você quebrou meu plano. Mas eu falei, não, você tem razão, vamos embora. Se é pra gente ir, vamos embora. Então foi assim que a gente recebeu esse chamado. Foi 1 ano antes, a gente ainda estava terminando o mestrado. E foi quando a gente decidiu ter a filha. Nesse momento, falou, vamos tentar ir com o bebê? Vamos. E graças a Deus deu certo. Cara, que legal. Assim, bacana, no limite das coisas. Mas foi muito bacana. Ah, que massa, cara. Mas vamos lá. Introduzido assim um pouco sobre a sua vida, sobre a sua esposa, sua filhinha, sobre a sua história. A nossa proposta hoje aqui, bater um papo contigo, é para você contar um pouco pra gente do que levar na mala antes da missão, né? Porque às vezes as pessoas... Primeiro, é um pensamento errado de assim, eu vou para aquele lugar porque aquele lugar é lindo, eu vou escolher aquele lugar. Mas muitas vezes não é você que escolhe. Às vezes Deus é que está te mostrando aquele lugar ou outro, mas a gente fica com aquela mente assim, não, é lindo porque tem um país ali ao redor que dá para eu passear, etc e tal, né? Então tem uns pós e contras, tem que tomar uns cuidados ou outros antes de você pôr um trabalho missionário, né? E, cara, vamos lá, 10 coisas que você falou aí que quer apresentar pra gente.
10, cara, mas eu fui ver, depois são 8. Mas até o final eu Ah, invento tudo aqui para completar. inventa qualquer coisa aí no final, entendeu? Fala que você No final, eu preparou vou há 2 falar meses. Bíblia, o inário e completa tudo. Vai ser assim, então, vou começar pelos dois últimos já. Vamos Vamos lá, lá. vamos lá. Não, na verdade é o seguinte, quando a gente veio para cá, eu confesso para você que, cara, vir para o campo missionário, principalmente a primeira vez, é aquela ilusão bonita, na verdade, né? É igual, deixa eu ver, não, eu já ia falar um exemplo aqui que podia soar errado, eu ia falar que é igual casamento, mas casamento não é uma ilusão bonita, não é? Mas assim, tô tentando pensar, minha esposa, se ela ver essa live depois, pode ser um problema. Mas, não, veja, quando você vai para a missão, você tem a impressão que você é um grande missionário, que a igreja, ou que, sei lá, quem chamou você, chamou porque você é muito bom, e você acha que você está indo porque tem muita coisa para oferecer. Então, e você vai com essa coisa do, não, nós vamos em nome de Jesus, e vai ser uma bênção, nós vamos batizar muita gente, vamos abrir muita igreja, e vamos fazer não sei o quê. Essa coisa que a gente tem da missão. E eu queria dizer o casamento, porque às vezes no casamento a gente entra também achando que vai ser só um mar de rosas, né? Só Faz um mar de sentido, rosas. faz sentido, faz sentido. Pronto, então me aliviou um pouquinho. Tá bom. Essa foi a nossa expectativa. Quando a gente chegou aqui, então, meu primeiro ano, eu achava que eu ia nadar de braçada. Eu ia assim, pá, ia trazer essa experiência da América do Sul, do Brasil, essa coisa animada para a Europa, e vai ser um crescimento tremendo. Bom, minha igreja aqui era uma das maiores igrejas do país, com 29 membros. Então, incluindo todos, crianças, jovens, velhos e loucos. Eu sempre digo que toda vez que eu louquinho na minha igreja, estava todo mundo incluído. E quem tá lá porque não sabe o que tá lá, né? Assim, Exato. anônimos. Tem alguém diferente. Mas, então, veja, no meu primeiro ano, eu fiz tudo o que eu sabia, e como resultado, eu tive 0 batismos e 2 pessoas deixaram frustrado. Eu estava assim no fundo do poço, porque eu percebi que eu não tinha absolutamente nada para oferecer para a Albânia. Peraí, a sua imagem congelou. Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu só. Eu vou te tirar e colocar de novo, tá? Geralmente quando tira e coloca de novo, a imagem volta. Pera. Beleza, vou adicionar aqui novamente o Delmar. Ó quem tá aqui, ó. Discípula do Delmar. A Juliana já entrou aqui, ó, na live. E aí, Débora, tudo bem? Débora, Nath, Cíntia Borda, minha mãe tá aqui também ao vivo, Rayane. Fala, brother, voltou. Tua imagem voltou agora. Ok, estamos juntos. Vamos lá, continua. Então, eu estava dizendo que no meu final do primeiro ano eu estava super frustrado, porque tudo que eu tinha planejado não deu certo, não vi nenhum resultado, e o resultado foi negativo, inclusive. E foi aí que minha ficha começou a cair, que, na verdade, antes de verdadeiramente eu fazer alguma diferença na vida de alguém ou mudar alguma coisa, eu percebi que Deus tinha um plano de mudar a minha vida, mudar a minha visão, mudar a minha compreensão de missão, de obra, de salvação, de evangelho, principalmente de evangelho. E ali começou a transformação na minha vida. Todo ano eu recebo aqui grupos que vêm nos ajudar. E nesses 3 anos que eu já estou aqui, já recebi 5 grupos da Austrália, do Brasil, diferentes lugares. E tenho aprendido com eles. E foi daí que eu comecei a pensar algumas coisas que pessoas que estão indo para a missão, ou querem ir para a missão, ou estão planejando ir para a missão, deveriam planejar ou pensar antes de embarcar para uma experiência dessa. Deveriam ter isso em mente. Então, agora eu estou pronto para começar aí, se eu estiver funcionando. Eu estou funcionando? Beleza. Tá funcionando. Então, vamos lá. Eu diria o seguinte. A primeira coisa que você precisa fazer quando vai para um lugar é saber para onde você está indo. É entender e respeitar o contexto. E quando eu digo respeitar esse contexto, é inclusive tentar experimentar esse contexto no início do processo. Então, por exemplo, quando você vai para um lugar, a primeira coisa que você precisa saber é que lugar é esse? Quais são as características desse lugar? Qual é a cultura desse lugar? Qual é a religião predominante desse lugar? O que acontece nesse lugar? Conhecer o contexto. A pior coisa que você pode fazer quando você vai de missão é chegar trazendo o seu contexto antes de conhecer o contexto dos outros. Então, assim, eu me lembro que logo no início eu descobri que aqui na Albânia tinha, por exemplo... eu vou falar também, se alguém se escandalizar, vai ter que já fazer parte do projeto de missão. Por exemplo, aqui tem a dança, é muito forte as danças tradicionais.
E quando eu digo dança, é muito diferente do contexto de dança no Brasil. É uma dança familiar, é onde o pai, a mãe, a avó, o neto, criança, todo mundo dança junto, uma dança de roda, tipo uma social que a gente fazia na igreja. Sei. Cara, eu venho de uma cultura onde nenhuma hipótese se dançava. Então, havia já dentro de mim um certo preconceito. Quando eu cheguei aqui, e eu falei assim, deixa eu entender o processo, e numa primeira festa que teve, eu decidi que eu iria participar daquilo. Cara, aquilo me trouxe uma alegria tão grande, uma compreensão tão grande e uma aceitação tão grande da parte das pessoas em relação à minha pessoa. Porque, sabe, eu completamente fora de ritmo, me atrapalhando nos passos e tal. Mas para eles, eu estava respeitando uma cultura, por que não dizer milenar? A Albânia é um país muito antigo. Isso vale para comida, isso vale para as tradições do país. Eu comecei a ser muito curioso, sabe? Assim, então, eu diria que essa curiosidade, tudo que eu ia participar, por exemplo, teve um funeral. Quando eu participei do primeiro funeral aqui, eu tinha na cabeça um funeral no Brasil, como pastor, eu já participei de vários. E aí, eu falei assim, bom, mas deixa... Eu coloquei um albanês junto comigo e falava, o que eu devo dizer? Me diz quais são as palavras. Pastor, você tem que dizer isso, isso, isso. Tem que se apresentar dessa forma, é assim que tem que fazer. E aí eu tentava entender o contexto. Deu uma travadinha. Você falou tentava Eu entender vi? o contexto, aí depois não conseguiu ouvir mais. Agora sim, tentava entender o contexto. Eu não Ok. falei mais nada depois de... Eu parei aí também. Parei aí nessa Ah, tá. fase mesmo. Ah, tá. É. Agora sim, eu tô te ouvindo. Então, veja, aí depois eu descobri, por exemplo, aqui no funeral eles têm um jantar, um almoço depois do funeral, uma refeição, uma festa. E aí eu fui e eles disseram, pastor, ó, vai ter bastante comida, vai ter bastante coisa, aproveita, tal. Achei muito legal, participei com eles. E eles me disseram, mas depois de um tempo, depois dos primeiros 30 dias, você tem que voltar na casa da pessoa e levar um dinheiro para poder, entre aspas, ajudar no custo. Eu falei, nossa, gente, entendi. Tipo assim, em vez de você tem que estar atento aos detalhes, buscar o conhecimento, respeitar a cultura, comer a comida, ir nos lugares que eles vão, frequentar. Eu acho que isso é muito importante. E, obviamente, a gente poderia usar simplesmente o exemplo de Jesus. Jesus passou 30 anos vivendo na Terra. Vivendo, comendo, aprendendo a língua, a cultura, crescendo, sei lá, fazendo o quê? E 3 anos, quando ele realmente estava ali, ele começou o trabalho dele. Mas a primeira parte do ministério de Jesus foi vivendo o contexto que ele estava. Então, isso é muito importante. Se você vem numa missão de curto prazo, provavelmente só vai dar tempo de você viver o contexto. Ninguém quer saber do seu contexto. Você não vai dar tempo de trazer nada da tua experiência. Você vai aprender com eles. Se é a longo prazo, talvez uns 5, 10 anos, aí você vai ter tempo de aprender com eles e de dividir um pouco também das suas experiências. Mas não com o intuito de necessariamente mudá-los para se tornarem igual a você. Mas para eles conhecerem também. Eles também são curiosos, também gostam de provar coisas diferentes. Então, mas eu acho que a primeira coisa, estude bem o lugar que você vai. Descubra curiosidades, história. Foi comunista, foi socialista, teve guerra. Quem foram os grandes líderes? Quem foram os mais famosos, artistas famosos? Descubra. Pesquisa, entendeu? Um pouco de tudo. Ajuda a ter uma big picture. Legal. Eu acho que a gente vai ter que correr um pouquinho. Eu acho que a gente vai ter que correr um pouquinho com os outros itens por conta do tempo, né? Mas vamos lá, segundo. Então vamos lá, segundo. Quando você vai para um lugar, a primeira coisa que você faz quando vai arrumar mala é perguntar para o lugar que você está indo o que eles precisam. Cara, tipo assim, você vai para um lugar, aí você ganha uma doação de escova de dente, por exemplo. Muito legal. Mas pergunta se eles precisam de escova de dente. Não é para você ganhar uma doação que necessariamente o país precisa de escova de dente. Se escova de dente, eles também ganham de graça. Entendeu? Então, por exemplo, eu me lembro um grupo que veio aqui, trouxe do Brasil um monte de material muito legal do nosso amiguinho, mas tudo em português. Cara, um monte de material em português. Mas o que eu vou fazer com material em português na Albânia? Eu não tenho nenhuma brasileira.
Poxa, eles gastaram espaço na mala, eles gastaram dinheiro e no final não foi aproveitado. Por exemplo, às vezes, pergunta o que vocês precisam que a gente possa levar para ajudar. Pastor Gilmar, você mencionou ele me ajudou muito nisso. Ele falou, Delmar, o que você precisa? Eu falei, pastor, a gente queria começar a escola de música, queria violinos. Ótimo, eu vou correr atrás de violinos. Aí, se alguém quer dar flauta, violão, beleza, mas para a Albânia eu preciso de violinos. Entende a diferença? Busca levar na mala o que um lugar precisa. É melhor levar as coisas, levar o dinheiro, é mais barato comprar aqui, é mais barato comprar lá. Conversa, dialoga na hora que você for arrumar a tua mala. Isso evita muito trabalho, muito desperdício. Legal. Ok, dica 3, na mala, na nossa dica. Estou agilizando agora, hein? Agora vai acabar em Dica 3. Dica 3. Cara, descubra o papel que você vai desempenhar na missão. É muito importante quando você vai para uma missão, principalmente de curto prazo ou de longo. Cara, o que vocês precisam de mim? O que é que vai acontecer para saber se realmente você é a pessoa certa para isso? Pô, de repente você precisa de eletricista. Eu não troco lâmpada sem desligar a energia da casa. Eu preciso desligar a energia geral da casa para trocar uma lâmpada. Eu sou péssimo de eletricista. Então, se vai fazer construção, coisa, eu sei que já não é para mim, cara. Já não é meu papel. Então, descubra bem o papel da missão. Agora, não se limite a isso. É isso que eu ia falar, né? Tem um equilíbrio nisso, né, também, né? Exato. Porque a pior coisa para a missão é você falar assim, não, eu vim aqui para mexer na eletricidade. Eu não corto grama. Eu não cuido de criança. Cara, eu já fiz de tudo nessa missão. Eu já fiz, desde que eu cheguei aqui na Albânia, eu já fiz literalmente de tudo, de tudo. Então, assim, é legal você saber qual é a tua função na missão, qual vai ser a tua principal atividade, mas não se limite, esteja aberto a desenvolver qualquer talento, os que você tem e os que você não tem. O interessante, só comentando em cima desse ponto, né? Nós estivemos em Bangladesh, eu e minha esposa, no passado, e a minha esposa não é professora. Ela não é professora de formação, mas ela teve que dar aula lá de inglês, né? Então, antes do projeto, ela deu uma pesquisada, correu atrás de especialistas, viu pessoas que realmente entendem dessa área para ter um norte, né? Para não chegar lá de cara dura e ficou perdido aqui e tal. Mas é muito importante o que você falou também, esse ponto, né? Saber onde que você vai, saber o que você vai fazer exatamente. Por mais que lá mude um trajeto ou outro, mas pelo menos você está preparado para aquilo que foi proposto, né? Exato. Porque, assim, se não tem nenhum plano, cara, é muito difícil. Você não sabe onde quer chegar, aí fica muito difícil, entendeu? Você fica perdido. Então, assim, é legal ter um plano e é legal você ter isso claro, mas esteja aberto a fazer de tudo. Eu acho que esse é o grande segredo. A pior coisa é você se limitar ao que foi pedido. Na missão, meu amigo, você corta cabelo fazendo barba, trocando lâmpada, entendeu? O negócio você vai fazendo de tudo. Isso é muito legal. Eu tô adorando ser desafiado. Já mexi com marcenaria, já mexi com coisa aqui que eu nunca pensei na vida. E só confirmou que eu não tenho talento para essas coisas mesmo. Que foi legal também. Sensacional. Quarto ponto. Opa, deu uma travadinha aqui, deu uma travadinha. Opa, quarto ponto, agora, vamos lá. Isso, assim, parece uma bobagem. Mas você vem para a missão, você começa a achar que você tem muita ideia, você é muito bom, muito talentoso, e as pessoas no local não têm tanto talento quanto você para algumas coisas. Mas não faça sozinho o que você pode fazer junto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu todo ano recebo um grupo de brasileiros. Tem vários que estão entrando aqui, acabou de entrar aí o Tiago, outros aqui entraram também que já vieram, a Carol, outros que já passaram por aqui. O que eu sempre digo quando eles vêm aqui? Voluntário, quem vem servir, quem vai para a missão, não foi chamado para trabalhar para o campo, para aquele lugar, mas para trabalhar com as pessoas daquele lugar. Isso faz uma grande diferença. A pior coisa é quando você vai para trabalhar para alguém. Isso é ruim para quem vai, isso é ruim para quem recebe. Essa ideia de, eles estão vindo aqui para trabalhar para a gente. Não, ninguém está vindo aqui para trabalhar para a gente. As pessoas vêm aqui para trabalhar conosco. Nós trabalharemos juntos.
Então, eu sempre procuro colocar, no caso, quando vem um grupo, um albanês e um brasileiro trabalhando juntos. Ou um australiano e um albanês, um australiano e um brasileiro. Diferentes Muito culturas. Cara, assim você aprende. Um aprende com o outro. Pode somar, pode ajudar o outro nesse processo. Legal, legal. Sensacional. E eu acho que essa sua estratégia, até como líder de projeto, entender essa questão do envolvimento cultural é muito importante, principalmente para a galera que está indo a curto prazo, né, a curto período, assim, porque o cara às vezes está lá 20 dias, imagina, se ele ficar sozinho lá trabalhando naquela função, ele volta pro Brasil e, cara, tipo, é legal você ter um contato, né, com um local, bater um papo, saber a história da pessoa, porque às vezes no trabalho, no projeto, você conhece a outra pessoa, né? Então, acaba Eu não que... gosto dessa coisa assim, por exemplo, o pessoal vem lá do Brasil, chega aqui, vai pintar parede, vai fazer coisa. Nem tem tanta experiência, mas eles se dão. Pô, e o pessoal daqui não pode ajudar? E o pessoal daqui não pode se envolver? Imagina, vamos trabalhar junto. Vai pintar? Vamos pintar todo mundo junto. Vai cortar grama? Vamos cortar todo mundo junto. Vai fazer um centro de influência? Vamos estar lá todo mundo junto. Vamos pelo menos, entendeu? Essa ideia do compartilhar um pouco da experiência. Eu acho fundamental. Então, não Legal. faça sozinho o que você pode fazer junto. Isso é fundamental num processo de missão. Os dois aprendem. Não, eu acredito, na verdade, que a grande experiência mesmo você tem com pessoas, nem é tanto com o local, né? Com a cidade, com pintando a parede, mas as grandes experiências você vai ter, vai contar para outras pessoas quando você voltar para o Brasil e tal, você teve com pessoas locais, então isso é legal, esse ponto é muito bacana mesmo. Esse vai estar dentro aí do último tópico aí que eu termino mais ou menos nessa linha aí também. Massa. Mas vamos lá, quinto ponto. Quinto ponto. O meu primeiro erro, quando eu cheguei aqui na Albânia, foi que eu vim pronto para ensinar e eu vim pouco pronto para aprender. Então, a primeira coisa, quando você vai para uma missão, você deve perguntar o que eu posso aprender antes de dizer o que eu vim para ensinar, o que eu posso ensinar. Isso é muito importante, porque quando você vem para aprender, você vem com olhos abertos e ouvidos abertos e boca fechada. Você observa primeiro, você aprende primeiro, você vê necessidade, você entende o contexto, você entende a realidade. Você tem uma postura humilde e isso prepara você para, em algum momento, poder ensinar ou acrescentar alguma coisa no processo. Mas se você já chega numa postura de eu vim aqui ensinar vocês como faz, cara, portas se fecham, corações se fecham, muitas oportunidades se fecham, porque provavelmente você nem sabe do que você está falando na hora de ensinar alguém. Então, assim, eu sempre digo, qualquer pessoa pode falar de educação de filhos, mas é sempre bom primeiro ouvir de pessoas mais experientes, antes de você querer ensinar alguém com seu primeiro filho, com seu primeiro bebezinho, antes de já querer dar tudo que é lição de moral. Cara, aprende um pouquinho, escuta um pouquinho, entende um pouquinho a realidade, sente o clima, depois você ensina alguém, entendeu? Então, primeiro tem a postura do que eu posso aprender, para depois do que eu posso ensinar. Eu acho que isso é fundamental num projeto de missão. A diferença da postura faz toda a diferença no projeto, quando você vai para um lugar de missão. Vá disposto a aprender um pouquinho de tudo. Legal, legal. E vamos dar um pause aqui no quinto ponto para avisar a galera. Pessoal, a gente tem meia hora de live ainda, ele vai tocar nos 5 pontos. Como qualquer visionário e líder, ele deixou o melhor pro final, os últimos 5 pontos. Eu não sei, eu acabei de inventar que deixou o melhor pro final. Na verdade, os 8 pontos são muito bons, mas enfim. Então, clica embaixo aqui do rosto dele, tem um aviãozinho, tá bom? Encaminha essa live pros amigos, vamos tentar espalhar aí, porque ele vai dar uma revisão geral dos 10 pontos, depois para você anotar. Embaixo também tem uma caixinha de perguntas, um pontinho de interrogação. Embaixo do queixo aqui do Delmar tem um pontinho de interrogação. Se você tiver uma dúvida, tá bom? Clica nesse pontinho de interrogação, a gente pergunta aqui para ele no final, beleza? E também tem o coraçãozinho aqui, ó. Quanto mais você clica no coraçãozinho, mais o Instagram entende, através dos algoritmos dele, que ele tem que enviar para mais pessoas a nossa live, né? Para mostrar que a gente está em live. Então, clica no coraçãozinho aqui, ó, com força no cantinho. Um missionário, cara, ele entende com o coração. É isso que falta na missão. Vamos lá.
Sexto ponto. Vamos lá. Sexto ponto. Opa, deu uma travadinha aqui, peraí, eu vou tentar te adicionar de novo, tá? Só um pouquinho, porque quando eu adiciono... Peraí, adicionar ele aqui de novo. Daisy Reis, tudo bem? Ó, teu irmão tá aqui, ó, Osmar tá aqui, hein? Osmar tá aqui, Osmar é nosso amigo, a gente troca uma ideia aí. Saudações rubro-negras, Osmar. Grande abraço. Inclusive, você tá me devendo uma live sobre psicologia, hein? Cíntia, a missionária Cíntia, caraca, gente boa pra caramba. Agora sim, voltou. Vamos lá, sexto Cara, ponto. internet da Albânia às vezes não ajuda também, mas... Tudo bem, Vamos tudo lá. bem. Beleza. Então, sexto ponto, cara. A primeira, uma das... Primeira não, tudo é primeiro, né? Então não tem primeira. Mais uma lição. É importante saber que missionários não são heróis. A gente às vezes cresce com essas histórias dos missionários, e foram os missionários. E quando às vezes a gente vai para o Brasil, nossa, temos aqui um grande missionário, missionário da janela 1040, não sei o quê. Você vai às vezes de uma semana, 2 semanas para a missão, volta à igreja, o nosso missionário. Cara, tira da cabeça que você é um herói. Você não é herói de nada. Você não tem absolutamente nada superior por alguém se tornar um missionário. Absolutamente não. Você não é melhor que ninguém por ter ido como missionário para lugar nenhum. E eu repito isso para mim. Às vezes as pessoas olham para mim com uma certa até pena. Nossa, você abriu mão de tudo para estar aí. E às vezes eu quero acreditar nisso. Verdade. Imagina. Não. É uma experiência. E não tem nada de heróico nisso. Não tem nada de... Aí você fala assim, né? Aí você fala assim, não, eu tenho pena de você que tá 20 anos no mesmo lugar, no mesmo emprego e não tem experiência de vida. Aí você vira o jogo, né? Vira o jogo. Tá, de dó, entendeu? Mas É questão de mudança. porque a gente tem essa coisa de que os missionários são os heróis, os grandes missionários, e principalmente os missionários de longe. Ué, por que não valoriza os missionários de perto também? Por que não valoriza Não, é os grandes, os que foram para... Entendeu? Então, assim, tira da tua cabeça que você é um herói porque você foi para um campo missionário. Seja na África, seja na Ásia, seja na Europa, seja no Brasil, em qualquer lugar. Tira da cabeça. Oi, voltou. Voltamos. Show. É só... Não ser herói. Pode falar. Não, eu ia falar, é só não ser herói. Essa era a lição. Acabou. Podemos Show. passar. Sétimo ponto. Sétimo ponto. Olha, uma das lições mais bonitas que você pode aprender na missão é tentar reconhecer o trabalho que Deus já tem feito durante todos os anos, todos os períodos, muito antes de você, ver como Deus tem guiado esse processo. Essa, na verdade, é um remédio para você entender que você não é o herói. Porque quando você chega num lugar, Deus já chegou há muito tempo, Deus chegou muito tempo antes. Deus já está trabalhando lá. Deus já enviou outros missionários, outras pessoas, outros locais, outras experiências, preparando o terreno. E provavelmente você não será o último a passar por ali também. Jesus não vai voltar por causa de você. Então, assim, apenas se coloque dentro da linha do trabalho de Deus, dentro da maneira como Deus já tem trabalhado naquele lugar. Passaram. Você não é chamado para desmerecer o que outros fizeram. Eu dei uma cortada. Você falou, Opa. você não é chamado para desmerecer o que os outros fizeram. Só repete de novo essa frase. Isso. Você não é chamado para desmerecer o que os outros fizeram antes de você. Você não tem que chegar lá assim, não, estava tudo errado, agora é que vamos fazer. Não. Você é chamado para dar uma continuidade no projeto por algum tempo e tenha certeza que Deus vai chamar outro para dar continuidade no que você fizer. E isso vale para qualquer trabalho. Eu sempre me entristeço muito, às vezes no Brasil, quando substitui um líder, um pastor, alguém assim. A gente tende a menosprezar o que foi feito para começar um projeto novo.
E eu acho isso muito ruim para a igreja, acho muito ruim para as pessoas. Você tem que aprender a dar continuidade a um projeto, ainda que você queira mudar tudo. Mas você tem que reconhecer a mão de Deus guiando toda a história e chegando até você e continuando depois de você. Então, sempre veja a mão de Deus guiando todo o projeto da história, todo o traçado da história. Eu acho isso muito importante. Conheça a história dos outros pioneiros. Estude o que eles fizeram, outros no passado, o que deu certo, o que deu errado, o que funcionava, o que não funcionava, como eram. Isso é muito bonito. E aqui na Albânia, então, tem histórias maravilhosas. Pessoas que literalmente deram a vida. Os primeiros pioneiros aqui, adventistas, deram a vida pela guarda do sábado, pela fidelidade a Deus. Correram riscos, outros sofreram torturas pelo desejo de servir a Jesus. Quem sou eu agora para chegar achando que Deus me chamou para fazer... Salvador da pátria. Exatamente, o Salvador da pátria. Então, reconheça o trabalho de Deus. Isso ajuda a manter você na humildade, a reconhecer que você não é herói e, no final, dar toda a honra e glória sempre para Deus, que é o verdadeiro missionário. É verdade. Oitavo ponto. Oitavo ponto. E aqui é muito importante. Muita gente critica missão de curto tempo. Ah, vocês só querem turismo. Ah, vocês só querem passear. Querem só não sei o quê. Isso é tudo festa. Que diferença você pode fazer? Pá? E eu já pensei um pouco assim também. É melhor mandar dinheiro. Em vez de vocês gastarem tudo isso de passagem para irem lá do outro lado do mundo, manda dinheiro. Manda metade desse dinheiro que eles vão fazer muito mais trabalho. Então, o que eu aprendi é o seguinte. O problema... Jesus nunca pediu o dinheiro. Deus nunca disse, manda dinheiro e o evangelho será pregado. Porque dinheiro por dinheiro não prega o evangelho. É claro que ele precisa de dinheiro. É claro que todo dinheiro é bem visto. Mas dinheiro não prega o evangelho. Dinheiro pode ajudar no processo, mas dinheiro não prega. Você pode enviar, de repente, alguém assim, mas no final das contas, e aí eu volto àquilo que a gente estava conversando, o contato pessoal, a vivência, o tempo junto é impagável. Não tem dinheiro que faça isso. O relacionamento que se cria aqui no período de 2, 3 semanas que um grupo fique aqui, e eu posso falar isso porque eu vi isso acontecendo. Quando você cria um momento onde eles trabalham juntos, onde eles se relacionam juntos, onde eles comem juntos. Normalmente aqui na Albânia, quando chega um grupo, os albaneses fazem uma festa de recepção com a cultura da Albânia e no último dia, o grupo que veio oferece uma festa da cultura deles. Então, com comida típica. No passado, o grupo brasileiro foi muito legal. Os albaneses fizeram no início, os brasileiros fizeram pão de queijo, brigadeiro, feijoada. No último dia, ofereceram para eles. Contaram um pouco da história do Brasil. Cara, a ligação que eles criaram, aquele momento no final, eram trocas de abraço, e choro, e trocas de presentes. Não tem dinheiro que resolva isso. O dinheiro não consegue fazer assim. Opa, deu uma travadinha aqui, peraí. Voltou. O dinheiro não consegue fazer isso, você falou, né? Pois é. Por isso que eu também deixei 8 em vez de 10, porque eu sabia que corta muito e ia ter que perder tempo nessas cortadas. Aí, o 9 e o 10. O 9, Jesus te ama. Pronto, muito obrigado. 9 é a Bíblia, 10 é o Espírito Santo. Legal, cara. A ligação, o convívio, a troca de experiência, o carinho, o abraço, o comer junto, entendeu? Não tem preço. Jesus passava tempo com pessoas. Pessoas com pessoas é a grande missão. Isso é missão. Eu sempre digo que missão não é um chamado para um lugar. Missão é um chamado para pessoas. Então, o lugar é o de menos na missão. O lugar não faz diferença. Ele pode ser na África, ele pode ser em São Paulo, ele pode ser na Europa, ele pode ser no Japão. Não interessa o lugar. Aonde existem pessoas, há uma necessidade de missão. Pode ser no seu prédio, pode ser aqui. Óbvio que como tem pessoa em todo canto, a gente precisa de missionários em todo canto. Mas missão não é um chamado para pessoas, para lugar. Missão é um chamado. É por isso que uma viagem, mesmo sendo a curto prazo,
faz a diferença. Porque são pessoas que juntas a questão de Cristo. Eu tenho aprendido muito claro isso. Isso eu tenho aprendido muito claro. Faz diferença vir pessoalmente. Mais do que mandar livro, mais do que mandar coisa, o contato, o passar tempo junto, o sentar à mesa junto, é o que faz a... Uma conversa, às vezes, embaixo de uma árvore é o que transforma a vida de uma pessoa. É uma na montanha, uma caminhada na montanha, é onde ali tem um diálogo e aquilo toca o coração de alguém. E isso só estando presente de viver essa experiência. Então, vale a pena uma viagem de curto espaço? Tempo, muito a pena. Vale a pena o investimento, vale a pena toda a experiência, vale a pena dedicar tempo para alcançar pessoas. Cara, que legal, que bacana. Legal. E vamos às perguntas aqui, então. Deixa eu ver aqui, ó. A Karine perguntou, como as pessoas lidam com essa questão de trabalhar com alguém que não é do grupo, talvez assim, os albaneses trabalhando com os brasileiros, talvez. Lidar com a questão cultural, né? Porque tem que ter o respeito, né? Mútuo, né? Tanto de quem tá vindo quanto de quem tá chegando. Você, como líder do projeto, né? Lidar com... comentar com os locais. Porque, querendo ou não, assim, vamos ser bem sinceros, né, Delmar? Por mais que a pessoa esteja... Por exemplo, eu estou nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui, vou participar de um projeto aqui nos Estados Unidos. Por mais que eu seja aqui, eu tenho que entender a cultura local, eles também têm que entender quem sou eu, como eu funciono. Então você, como líder do projeto, você também bate um papo com os albaneses, o brasileiro funciona assim, o americano funciona assado, entendeu? Claro. Então, eu faço isso, obviamente, até porque eu sou brasileiro e para mim é muito mais fácil falar da minha cultura para eles. Então, eu já os preparo, eu já converso um pouco. Mas, no final das contas, eu sempre acho que quem vem tem que respeitar mais do que quem recebe. Quando você vai na casa de alguém, você respeita muito mais do que quando alguém obrigatoriamente vai na sua casa. Então, você está vindo na casa de alguém, você come no horário que a pessoa come. Você não vai chegar lá, abrir a panela e falar, não, eu estou com fome agora, eu quero comer. Porque na minha casa eu como meio-dia. Não. Você está na minha casa, você vai respeitar o meu horário de comer. Óbvio que com tempo a gente passar junto, mas eu vou entendendo que se você não comer, você vai ficando de mau humor, é melhor te dar comida, vai resolver o problema para todo mundo. Mas é importante quando você vai respeitar quando necessariamente alguém vem a você. Agora, ela aqui, ó, brasileiro com australiano, com albanês. Às vezes um grupo vai achando que vai trabalhar com seus amigos do Brasil e chega lá, é alocado para trabalhar com outros tipos. Tipo isso. Então, eu diria o seguinte, normalmente, quem vem trabalhar comigo, eu já preparo antes. Normalmente, eu tenho conversas antes da pessoa chegar aqui, para eles já saberem como vai ser o trabalho. E se você só vem... Como normalmente viagens, principalmente essas internacionais, são às vezes um pouco mais... Muita gente nem vem com amigos, muita gente vem independente. Forma o grupo de amigos com o grupo que vem. Então, já cria um novo grupo de amigos com o grupo que vem de missionário, e quando chegam aqui, até hoje, a minha experiência, quem vem com o coração muito aberto. Então, aceita de tudo, conhece de tudo, prova de tudo, e isso é muito legal. Mas eu procuro sempre tentar, assim, nos primeiros dias, ver características semelhantes e colocar pessoas que, de alguma forma, possam trabalhar juntos. Legal. Não, com certeza. Tentar adaptar ao máximo que der, né? Também você não vai fazer um milagre, né? Você faz o possível de acordo com o que você consegue alcançar. Inclusive, eu mandar um abraço aqui pro Batistote, acabou de entrar aqui. Mito, Batistote. Que honra. Um cara com a agenda tão lotada que tá aqui na nossa live, mano. Que isso, que honra. Esse aí é o nosso chanceler ali no NASP da Albânia, viu? Obrigado. Legal. Não, um grande amigo também. Inclusive, ele tá me devendo uma ligação há 5 meses. Só para deixar claro aqui. Enfim, vamos lá, cara. A gente ainda tem 12 minutos da nossa live.
Não, na verdade tem 15 minutinhos. E eu gostaria muito que você comentasse um pouco também sobre os projetos aí na Albânia. Você agora como líder, né? Você agora como gestor e, querendo ou não, você lidar com voluntários, lidar com cultura diferente, porque às vezes o cara vem do Brasil, mas aí vem um do Nordeste e vem um do Sul. Aí o cara já tem uma mentalidade diferente que mora no próprio país. Você como gestor, cara, como é lidar com tudo isso? Como achar um equilíbrio entre a sua equipe? O que você busca de conhecimento para isso? Peraí, deixa eu adicionar de novo aqui, porque tá dando uma travadinha. Deixa eu adicionar o Delmar aqui de novo. Cadê? Manda a solicitação aí de novo, Delmar. Enquanto ele manda a solicitação aqui, ó, mandar um abraço pro Denison Brenha. Tudo bem, Denison? Beleza? O Joel, meu sogro, tá aqui também. Ticinha, é verdade isso que o Delmar tá falando, cara. Ele falou muita coisa legal, esses itens aí, hein? Inclusive, fica a dica, caso você queira ser um missionário, anota tudo. Deixa eu já adicionar aqui, ó, de novo. Vamos ver se já entra aqui, ó. Mandar um abraço também aqui, ó, pra Raquel, que tá aqui com a gente. Ó, inclusive, o teu irmão Osmar mandou aqui pra ele. Ó, ele perguntou qual é o irmão dele mais bucor. Não sei o que quer dizer burco, não. Deve ser uma piada de irmão aí. Bonito. Ah, bonito. Então, ó, mandar um abraço pro seu irmão aí. O mais buco lá em casa tá difícil, viu, cara? Ó, e antes de você responder a pergunta, responde aqui da Nina Marques. Ela falou, não sei se isso é válido, não sei se isso é válido, mas é alimentação. Por exemplo, eu sou vegetariano, isso pode ser um problema? Como funciona até essa questão cultural, né, de quem chega, pô, vegetariano e tal? Conta um pouco pra gente. Então, na Albânia, não é um problema para você normalmente se alimentar aqui no sentido, porque aqui os vegetais e frutas são baratos, bem frescos, maravilhosos. Inclusive a Priscila, que está aqui com a gente esse ano, ela é vegetariana, o Marcel, ela é nutricionista, tem feito um trabalho muito legal. Mas a cultura albanesa não é uma cultura vegetariana e longe disso. Eles realmente nem planejam, estão longe de planejar um ideal vegetariano. O desafio é o seguinte, normalmente você pode ser convidado para almoçar ou ir para uma família albanesa, para comer com eles. E albanês não é como o Brasil, não tem assim uma variedade de pratos. O brasileiro tem arroz, feijão, salada, batata, sei lá o quê, e uma carne. Mesmo você sendo vegetariano, você tem opções para comer. Às vezes, pode correr o risco na Albânia. Opa, tá rodando um negocinho aí, ó. Pode correr o risco na Albânia. Pode correr o risco na Albânia. Parou. Depois a gente não ouviu mais. Pode correr o risco da Albânia de você ser convidado para uma casa e só ter um prato. Um prato para comer e aquele prato tem a carne. E culturalmente na Albânia, não participar de uma refeição seria um constrangimento para a família que o convidou e uma deselegância da sua parte. É óbvio que se você disser que é vegetariano, ninguém vai forçar você a comer, eles vão tentar arrumar alguma coisa para você comer. Mas culturalmente, o rejeitar esse momento é constrangedor para a família. Eles se sentem constrangidos. É quase uma vergonha oferecer alguma coisa que você não queria ou não comeria. E isso acaba sendo um problema. Então, eu normalmente tenho a vantagem de estar com pessoas que já são da minha igreja e eles já preparam. Olha, aqui, por exemplo, é muito comum servir uma bebida alcoólica de entrada, assim. Mas os membros já preparam os seus familiares, tal, que no meu caso eu não bebo. Eu me lembro até que uma vez eu estava na casa de uma pessoa e eu estava sozinho ainda no início, não falava nem albanês direito. E ele começou a falar albanês, tal, blá, 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 e no final ele me levou num canto que o pai dele estava fazendo essa bebida. Chama haki, essa bebida. E ele falou assim, olha, pegou assim uma que tinha acabado de fazer, deu na minha mão. Fresquinha. E falou assim, ó, com muito respeito que eu tenho, tá aqui a bebida, meu pai acabou de fazer, tal, e eu olhei aquilo e falei, senhor, se eu beber isso aqui, eu vou ter um coma alcoólico aqui agora. Não tem como para mim, isso aí não tá certo. E naquela situação não teve como. Eu confesso que eu olhei, eles olhando. Quando eles olharam para o lado, eu joguei
era um pouquinho assim, né? Porque é muito forte. Eu joguei assim, fiz aquele, obrigado, não sei o quê, também, tava ali. Mas eles olharam que eu tomei tão rápido que o cara foi lá e me deu mais um copinho, como se eu tivesse gostado muito. Eu falei, não, senhor, não. Aí eu tive uma estratégia. Aí eu falei assim, agora eu vou esperar isso aqui até um finalzinho no meu copinho, que aí eu lembrei que tinham me dito que na Albânia, se você comer muito rápido, aí também eles vão ter que servir mais. Então você tem que ir num ritmo normal, assim, para não... Aí no finalzinho eles olharam pro lado, eu pum, joguei e falei, obrigado, tchau, 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 agora tem que ir embora, tchau, 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 tchau. Aí eu consegui passar ali. Cara, Ó, isso é muito interessante, tem vários aqui que estão prontos para a missão. O Kleber Machado falou que come sem problema, manda embora, não tem problema nenhum. O Ronaldo Chaves, aqui um amigo meu de Campinas, aqui, também falou que pode comer, pode tomar também, que Deus perdoa. Então, tá todo mundo pronto Inclusive, é para que o ser Kleber missionário falou, aí. né? Existem grandes desafios em ser missionário. Algumas vezes lidar com situações que você não faria novamente. Temos que orar muito por nossos amigos missionários. Isso com certeza mesmo. Tente incluir nas suas orações pessoas que estão do outro lado do mundo, É isso. se desprenderam da sua própria cultura, da sua família, perdem eventos familiares, sabe? E para estar lá em nome de uma causa, né? Por uma causa, que é a causa de Cristo, que é a causa uma causa muito linda, que é a evangelização. Por mais que a pessoa que está lá não seja um pastor, mas ela está dando seu tempo em prol do próximo. E de alguma forma, as pessoas locais elas admiram isso. Né? Porque, caraca, ele saiu do lugar onde ele está, saiu do conforto do país dele para estar É aqui isso. com a gente. Sabe? Então isso é muito gostoso, isso é muito legal de vivenciar. E eu acho que deu essa questão de ser missionário, né? Por isso que às vezes um missionário ele gosta de bater um papo com o outro, a conversa flui, e às vezes as pessoas que nunca foram não entendem, né? Tipo, o que é isso? Tipo, pô, tá bom, já deu nesse assunto, mas pra gente que já foi ou vive isso já, né? Cara, é algo muito gostoso, porque são experiências inesquecíveis, né, cara? Então, é muito, muito bacana, muito legal vivenciar isso. Não, é muito legal. Por exemplo, o que eu aprendi? O Kleber hoje é um pastor na cidade de Orlando, da Igreja Central de Orlando. E eu olho hoje para ele como um grande, porque ali é um grande desafio. Então, quanto a... Peraí. Meu mar saiu aqui de novo. Acho que. Ô, Juliana, vamos resolver esse negócio da internet aí na Albânia? Vamos, Juliana? Pô, você é profissional da parada aí, cara. Trabalha na rádio, faz clipe e tal. Liga pra esse povo aí, cara. Pera aí, já adicionar ele aqui de novo. Que a gente ainda tem mais 9 minutinhos. Antes que o Instagram mate a gente. Opa, voltou. Eu estava tentando fazer elogio, mas o Instagram me cortou, então é porque não devia ter feito esse elogio para ele. Não, eu estava dizendo, o Kleber é um amigo e um pastor na região ali em Orlando, nos Estados Unidos. E eu hoje olho para o Kleber como um grande missionário. A gente tem essa mania de achar quem está lá nos Estados Unidos não é missionário, quem está não sei onde não é missionário. Imagina, é um grande desafio, tremendo desafio, numa cultura diferente. Então, eu aprendi a olhar todos os lugares como um campo missionário. E um dos campos mais difíceis, pasmem, que eu tenho aprendido, chama-se Brasil. Porque, olha, você chega em São Paulo, tem um monte de igreja, um monte de associação, uma união inteira no estado, mas nós ainda somos quase que irrelevantes. As pessoas não têm a menor ideia que nós estamos ali. Nós temos aqueles prédios tão difíceis de acessar. Então, há um campo missionário tremendo ainda no Brasil a ser alcançado e tantos outros lugares assim que precisam realmente do evangelho. Então, como eu disse, o evangelho não é um chamado, a missão não é um chamado para um lugar, mas para pessoas. E ainda tem muita gente que precisa ouvir o verdadeiro evangelho da salvação. Com certeza. Cara, inclusive, só dá uma repetida rápida de 30 segundos na tua resposta, porque a Ju, a sua filha Juliana aí, Hortolã, ela falou assim, quer saber a resposta daquela pergunta que cortou bem na hora de como lidar com diferentes missionários de diferentes culturas do Brasil, né? Só dá uma repetida rápida no que você falou a respeito disso, pode ser? Cortou de novo. Cortou de novo. Você me ouviu? Opa, você me ouviu, Delmar? Você tá aqui comigo? Você tá aqui?
Peraí, deixa eu tentar adicionar aqui de novo. Vai dar certo, gente. Então vou fazer o seguinte, já que a gente está já na reta final da live, antes que o Instagram corte a gente, deixa eu já falar pro Delmar, então, já das palavras finais dele, etc e tal, porque senão não vai dar tempo, infelizmente. Vamos adicionar ele aqui de novo. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Ó, a gente chegou aqui um pico de 25 pessoas. Lua, chama esse cara aqui pra live, hein? A Lua é assim, a Lua você vai conhecer ela, o Delmar, o nome dela é Lua mesmo, tá? Ela, cara, ela vê nossas lives, daqui a pouco ela tá te mandando mensagem pra participar da live lá dela, do pessoal. Então, pode chamar esse cara aqui, mano, que foi sensacional as dicas que ele deu aqui nessa live. Vamos lá, então. Cara, deixa suas palavras finais, deixa aí o seu recado pra galera. Vixe, tá difícil hoje, hein? Mas tudo bem, acontece, gente. Imagina, eu tô aqui nos Estados Unidos, ele tá na Albânia, mandando live pra pessoas do mundo todo, no Brasil. Tá, tá, Voltei? tá picotando. Voltou, mas tá picotando. Mas vamos lá, pode falar. Você ouviu o que eu falei? Ouvi. Eu Alô? estou escrevendo aqui meu recado final aqui no Pessoas Lugar. Ah, tá. Postei. Toda a minha última palavra para todo mundo. Legal, cara. Show de bola. Brother, muito obrigado. Você é um cara que, antes da gente bater um papo, eu te liguei, né, há 2 semanas atrás, talvez. A gente bateu um papo, a gente ficou lá horas conversando sobre projetos, sobre vida missionária e também projetos de vida mesmo, que a gente tá meio que como se fosse num. Eu tô mais ou menos no mesmo caminho que você e sua esposa. Eu e minha esposa estamos no mesmo caminho que você e sua esposa trilharam. E você é um cara que tem muita gente admira, inclusive você está ganhando mais um admirador que sou eu. Deus abençoe muito seu trabalho aí na Albânia, você e sua equipe. Eu sei que você está com uma equipe linda, maravilhosa, de pessoas talentosíssimas, e que Deus possa estar continuando aí colocando no seu coração essa vontade de servir e liderar da melhor forma. Tá bom? Eu já vou tentar te adicionar de novo para você mandar um beijo final para essa galera que está aqui, que a gente ainda tem 2 minutinhos e eu quero sugar ao máximo o seu conhecimento. Enquanto você abre aí, mandar um abraço pro Marcel, que tá aqui. Marcel, seu filho, tá aqui também. Juliana, sua filha. A Catherine tá aqui também, gente. A minha amiga Catherine. Nina, Vitória Marques. Vitória, que legal que você tá aqui. Bacana que você participou aqui com a gente. Raquel, Amanda, Lucas Ribeiro, Dalete Feitosa, Paula Regina, Raquel Militão. Ó, eu tô falando obrigado pela live e o de nada de vocês é apertar no coraçãozinho aqui do lado, tá? Delmar, beijo grande, Deus te abençoe. Obrigado, Deus abençoe vocês. Sirvam pessoas aonde você estiver, não importa o lugar. Sirvam pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Um abraço. Forte abraço, queridão. Deus te abençoe, tá? Valeu. Galera, é isso. A live vai ficar salva. Ele aqui falou sobre... Eu até botei 10 coisas, mas depois ele me corrigiu que não é 10, são 8. 8 coisas para você colocar na mala antes da missão, beleza? Se você perdeu essas 8 coisas, eu vou acabar a live aqui e vou deixar salvo no IGTV para você dar uma olhadinha, beleza? Então, forte abraço a todos, bom final de semana, beijo.